Muito bem, então boa tarde a todos, bem-vindos à nossa reunião da Igreja Evangélica do Centro da Almada. Hoje já aqui na casa de oração, somente com poucos ainda, mas graças a Deus estamos muito alegres e felizes porque podemos estar na casa do Senhor já reunidos, com 2 ou 3 ou 4 irmãos que não têm acesso à internet ou a telemóveis de nova geração, de smartphones, que dê para estar nestas aplicações, a ver as reuniões. Então demos a oportunidade a 2 ou 3 irmãos de estarem connosco aqui e também ao grupo de louvor e ao mensageiro, mas tudo o resto está em casa. E por isso já temos alguns que sabemos que estão ligados já, como é o caso da Denise e a sua família, a Eunice lá em Barcelona, o irmão Custódio e a Odete, a Sofia Capote, a Ana Monteiro, enfim, aí muitos mais que estão ligados. Eu não vou dizer o nome de todos, mas somente mencionar um ao outro, como já o fizemos. Mas estamos, como eu dizia, alegres, felizes, contentes. É um privilégio que eles estão aqui na casa de oração, poderem estar aqui com todos os cuidados que a DGS nos recomenda, mas ainda vamos estar assim esta semana e na próxima semana só com poucos aqui reunidos, só aqueles que não têm acesso à internet e com o grupo de louvor. Os outros mantêm-se em casa hoje e no próximo domingo. Depois, em abril, iremos então começar as nossas reuniões presenciais, com transmissões também para quem está fora do concelho, e vamos seguindo assim até que se proporcione fazer de outra forma. Os irmãos que estão em casa, que estão no Facebook, podem, e eu quero desafiar-vos a poderem partilhar. É muito fácil, é só chegar lá onde diz compartilhar ou partilhar e clicar lá, e podem fazer isso com 1, 2, 3 pessoas, com os vossos amigos todos no Facebook, se quiserem. E também podem ir escrevendo aí no chat algumas coisas que queiram, algum motivo de oração até que queiram, podem escrever aí no chat para podermos orar. Eu gostava de ler uma passagem convosco. Estamos a entrar no período da Páscoa, ainda não estamos, mas estamos quase a entrar. E eu gostava de ler já alguma coisa que tem a ver com isso, com a Páscoa, com esta semana que mais à frente vamos festejar a morte, a crucificação, a morte, sepultamento de Jesus e também a sua ressurreição. Então, em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 20, diz assim a palavra do Senhor. Escreve Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios 15, 20. Está bem? Vamos abrir as Bíblias cá e lá em casa? Então vamos lá ler. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua ordem. Cristo, as primícias. Depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando Ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que Ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas se sujeitou debaixo dos seus pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Até aqui a palavra do Senhor, e que o Senhor possa abençoar a sua palavra nos nossos corações. Vamos ter e fazer uma breve oração. Eu vou pedir ao nosso irmão José António Xavier, ancião aqui da Olmeca, um dos líderes da Olmeca, que possa dirigir-nos numa breve palavra de oração. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, nós queremos louvar-te nesta tarde por esta oportunidade, Senhor, que tu nos estás concedendo de nos reunir aqui a partir da tua casa. É com alegria que estamos aqui, Senhor, na tua casa, porque, como tu afirmaste, Senhor, a tua casa é chamada casa de oração. É motivo de alegria quando nós nos dirigimos para ela, Senhor, quando nós nos alegramos e sentamos em comunhão uns com os outros. Nós te louvamos, Senhor, por nós que estamos aqui, poucos, é verdade,
mas sabemos que quer aqui, quer lá em casa, Senhor, onde os nossos irmãos estão também em comunhão conosco, que possam ser abençoados, Senhor, pela Tua boa palavra que nesta tarde vai ser transmitida pelo Teu servo, Fonseca, e, ó Deus e nosso Pai, que o louvor, que os nossos jovens sejam movidos pelo Teu Espírito também, para que o louvor suba até o Teu trono de graça, Senhor. Vem, pois, alegrar-nos, Senhor, te louvamos, Senhor, porque da maneira como as coisas estão sendo conduzidas no nosso país, pelos números, Senhor, relativos à gestão da pandemia, nós te damos graças, Senhor, porque, na verdade, Senhor, Tu tens dado sabedoria, tens dado recursos, continua, Senhor, a dá-los, Pai, a abençoá-los, para que, Senhor, nós, muito em breve, possamos, com a Tua ajuda, com a ajuda de todos os recursos e das próprias vacinas, nós podemos chegar à normalidade da nossa vida. Pedimos a Tua bênção para o nosso país e para todos aqueles que estão em todo o mundo, Senhor, sofrendo com as mesmas dificuldades. Que a Tua bênção, pois, seja sobre nós e a Tua presença nesta tarde. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Entretanto, mais alguns foram juntando, mais alguns irmãos lá em casa. O nosso irmão Zé Martins, a Susana Jardim, esposa do Pedro Jardim, estou a tomar conta do teu marido, está tranquilo, que ele está ali, está-se a portar bem até agora, não fiques preocupada. E mais alguns foram juntando e esperamos que vocês em casa estejam tão alegres como nós estamos aqui na casa de oração e que possam louvar, como nós vamos louvar aqui, e adorar ao nosso Deus. Eu vou pedir ao grupo de louvor que possa subir, está bem? Podem ir subindo e que aí em casa tu possas erguer a tua voz e louvar a Deus, adorar a Deus com os cânticos que lhe vamos entoar. Não sei se estás sozinho ou se estás acompanhado. O importante é que possas erguer a tua voz e possas louvar ao nosso bom Deus. Então, boa tarde, irmãos. É muito bom, é uma alegria podermos estar aqui reunidos na casa de oração mais uma vez. Hoje, os irmãos já devem ter visto, para aqueles que não viram, eu vou informar que hoje é o Dia Mundial da Poesia. Então, que melhor forma de recomeçarmos aqui o nosso louvor ao Senhor com uma poesia. Então eu vou ler, numas simples folhas de papel, as regras da felicidade. Da origem ao desfecho, com rigor e veracidade. Livros e revistas na prateleira, e tanto pó a acumular. Mas procura neste com o coração, deixa o livro falar. Nunca mais serás o mesmo, e serás mesmo confrontado. Não são histórias banais, são da tua vida o significado. De tudo ele fala, para tudo tem solução. Não procures com os teus dedos, mas folheia-o com o coração. Quando o alfa é o princípio e quando o ômega é o fim, claramente entre os dois estão neste livro as respostas para mim. Boa tarde então a todos os que nos estão a assistir. É uma alegria enorme estar de volta aqui à Casa de Oração, à Almeca, para fazer as transmissões para o Facebook. Então convidamos todos a ficarem de pé e a louvar connosco neste momento de louvor. Somos da Almeca que amam ao Senhor. Sim, da Almeca cantando com fervor. Usamos a Bíblia todo dia em oração com alegria. Vamos negar, vamos parar nunca. Com alegria e a firmeza vamos sem temor. Sim, da Almeca que amam ao Senhor. Somos da... Vamos cantar mais uma vez, somos da Almeca. Somos da Almeca que amam ao Senhor. Sim, da Almeca cantando com fervor. Usamos a Bíblia todo dia em oração
adoração com alegria. Vamos ligar, vamos parar nunca. Com a alegria e a firmeza, vamos sem temor. Sim, da Omeca, que amam ao Senhor, que amam ao Senhor. Então, se já estás a louvar connosco, desafio-te a comentares que estás a louvar. Se vais começar agora, podes também comentar um emoji ou uma frase. E hoje é tempo de louvar a Deus, não só porque é domingo, mas porque Ele é o nosso Senhor. Então, vamos continuar a louvar. Hoje é tempo de louvar a Deus, e em nós agora habita o seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar. Sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, no meio dos louvores Deus habita, e é seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar. Sua glória encherá este lugar. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, a próxima música com que vamos louvar ao nosso Deus fala da certeza que todos temos de que estamos salvos. No livro de Salmos, no capítulo 62, logo os primeiros versículos dizem que a minha alma espera somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa. Não serei grandemente abalado. Vamos então juntos, aí em casa e nós aqui na igreja, cantar ao nosso Deus, louvá-lo, sabendo que estamos salvos pela sua graça. Eu sei que salvo estou, seu sangue me libertou. Creio sim, creio sim. Toda a culpa Ele levou, toda a dor na cruz suportou. Creio sim, creio sim.
Jesus venceu, sua vitória proclamarei, o meu Redentor vive para sempre, o meu Redentor vive para sempre. Vamos cantar mais uma vez, eu sei que salvo estou. Eu sei que salvo estou, seu sangue me libertou. Creio sim, creio sim. Toda a culpa ele levou, toda a dor na cruz suportou. Creio sim. Ele venceu. Jesus venceu, sua vitória proclamarei, o meu Redentor vive para sempre, o meu Redentor vive para sempre. Restaurou, me libertou, com gozo louvarei seu nome, seu reino anunciarei. O meu Redentor vive para sempre, o meu Redentor se perdido e quebrado estás, se o pecado te deixa incapaz, Jesus te chama. Se não tens mais forças para lutar e no fundo desejas mudar, Jesus te chama. Oh, venha ao seu altar, perdão do Pai encontrarás, rendido a Cristo, seu sangue comprou tua paz. O que passou ficou para trás, já não há mais razão para esperar, Jesus te chama. Nova vida nele encontrarás, gozo eterno ele te dará, Jesus te chama. Oh, venha ao seu altar, perdão do Pai encontrarás, rendido a Cristo, seu sangue comprou tua paz. Oh,
Salvador fiel, maravilhoso és, canta aleluia, Jesus vive. Oh, rendei graças àquele que ressurgiu. Canta aleluia, Jesus vive. Salvador fiel, maravilhoso és, canta aleluia, Jesus vive. Oh, rendei graças àquele que ressurgiu. Canta aleluia, Jesus vive. Oh, venha ao seu altar, perdão do Pai encontrarás, rendido a Cristo, seu sangue comprou tua paz. Oh, venha ao seu altar, perdão no Pai encontrarás, rendido a Cristo, seu sangue comprou tua paz. Fazer é agradecer ao Senhor Deus, a Jesus Cristo, por tão grande sacrifício que morreu na cruz por cada um de nós, derramando o seu sangue. Ele foi crucificado, crucificaram, porque tinha que ser assim, para Ele pagar o preço do nosso pecado, do meu e do teu pecado, de cada um de nós. Mas depois de ter sido sepultado, de terem selado o sepulcro onde Ele foi sepultado, uma pedra enorme que era difícil de ser removida da porta do sepulcro, Ele ressuscitou e está vivo. E por isso nós podemos cantar, como fazíamos há pouco, Jesus vive. E por isso nós rendemos graças ao Senhor, porque Ele vive. E porque Ele ressuscitou e porque Ele vive. Nós, aqueles que um dia aceitámos Jesus como nosso Salvador, podemos ter certeza que com Ele viveremos eternamente. Podemos ter certeza que depois de morrermos fisicamente, depois de sermos sepultados, nós seremos ressuscitados e viveremos com Ele para todo o sempre, cantando e rendendo-lhe graças para toda a eternidade. Já livres de pandemias e de tudo mais que nos possa assolar aqui na terra, nada disso existirá em toda a eternidade na glória nos céus. A última poesia que ouvimos é da autoria da nossa irmã Isabel Monteiro, e o Fernando Galvão tinha o livro dela na mão. Portanto, se alguém quiser comprar o livro, é uma questão de nos contactar, é só deixar uma mensagem no chat. E a outra poesia que ouvimos em primeiro lugar é do Pedro Jardim também, que ele escreveu. Ainda não tem livro, esperemos que talvez um dia possa ter o seu livro também. Vamos ver se isso irá acontecer. E depois dos bons momentos de louvor que tivemos, vamos dar lugar à palavra do Senhor. Certamente que já ficaríamos muito alegres que se a reunião terminasse por aqui e com a bênção que tem sido, mas não ficaria completo se não abríssemos a palavra do Senhor e meditar nela um pouco. E hoje temos o nosso irmão António Fonseca para fazer isso connosco e nos dirigir na palavra do Senhor. E o irmão vem à frente, mas antes disso eu vou só limpar aqui a bancada, está bem? Para o irmão poder vir. Fonseca, podes vir vindo. Fonseca, um dos outros anciãos aqui da igreja da Olmeca, um dos outros responsáveis.
E graças a Deus pela forma como o Senhor tem usado a cada um na explanação da sua palavra. Então, obrigado, João. Obrigado a todos por esta oportunidade que o Senhor nos também tem concedido. Queremos agradecer a Deus por esta oportunidade e quero saudar todos os irmãos que estão presentes e os que estão lá ausentes nas vossas casas. Que o Senhor ricamente possa abençoar cada um com a sua graça e com a sua paz nos seus corações. Vamos, antes de mais, ler a palavra do Senhor que se encontra em São Mateus, no capítulo 11, São Mateus, capítulo 11, verso 25 a 30. É uma passagem bem conhecida da maioria. Diz-nos a palavra do Senhor. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultastes estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Pai, ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Façamos uma breve oração. Senhor Deus e nosso Pai, estamos na Tua presença com o propósito de anunciarmos a Tua palavra, Senhor, e que ela, Senhor Deus, possas-me dar sabedoria e inteligência para poder transmitir de forma que ela possa cair em boa terra. É isto que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então esta passagem está dividida em três secções: a oração de Jesus, a revelação entre o Pai e o Filho e o convite que Jesus faz ao homem. Na oração, Jesus dá graças ao Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultastes estas coisas aos sábios e as revelastes, e instruídos e as revelastes aos pequeninos. O que é que isso significa? Que o Senhor realmente não revelou a sua grande salvação a estes homens que são sábios, que têm, por sua vez, a mania que sabem tudo, e Deus a esses não se revela. Mas revelou-se aos pequeninos, aos humildes, àqueles que estão dispostos a louvar a Deus e agradecer a Deus por todas as coisas. E então Deus se revela a cada um deles. Deus ocultou aos sábios a sua revelação, porque o seu coração era mau, e não se arrependeram, mesmo vendo os sinais e prodígios que Jesus tinha feito nas suas cidades. Vamos ler em Mateus, neste mesmo capítulo, a partir do verso 20, que o Senhor tinha evangelizado aquelas cidades e eles não se tinham arrependido, eles tinham endurecido os seus corações, e então o Senhor Jesus pode realmente referir que eles estavam realmente com o coração empedernido e mau. Diz a palavra do Senhor a partir do verso 20: Então começou ele, Jesus, a lançar em rosto às cidades onde operou a maior parte dos seus prodígios e não se haverem arrependido, dizendo: Ai de ti, Gozarim, e ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios em que vós se fizeram, há muitos teriam arrependido com pano, saco, grosseiro e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até aos céus, serás abatida até aos infernos, porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Porém, eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti.
Vemos então aqui que o Senhor Jesus estava lançando-lhe em rosto precisamente a dureza dos seus corações, porque ele tinha feito lá os seus milagres, os prodígios, e eles não se arrependeram. Será que tu também tens visto os prodígios e maravilhas na tua vida que Deus te tem dado e não tens reconhecido que Ele é o teu Senhor, o teu Salvador, ainda não o reconheceste como teu Senhor? Mas estes homens são chamados de escribas, homens que têm o seu coração endurecido, ao ponto de que o Senhor lhes chamou hipócritas, como vamos ver. Em São Mateus, no capítulo 23, a partir do verso 1, diz assim: Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem sobre os ombros dos homens, e eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens de rabis ou mestre. Portanto, vemos que nos lugares de destaque é um destes homens que se querem pôr, para desenvolverem os seus pensamentos e aquilo que vai no seu coração. Mas Deus os chama de hipócritas. Vamos ver aqui mais à frente, aqui no verso 13, que diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. O Senhor chama a estes homens que são duros de coração, hipócritas. Pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, diz o verso 14, escribas e fariseus, hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas sob o pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis maior rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o teres feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Etc, etc. Todo este capítulo está condenando os hipócritas e aqueles que realmente procuram fazer a sua vontade e não serem humildes perante a palavra de Deus, perante aquilo que Deus tem falado ao seu coração, para se entregarem a Ele, para que o Senhor possa transformá-los. Porque a palavra do Senhor diz que quem está em Cristo, nova criatura é. Todas as coisas se fizeram de novo, não é? Portanto, as pessoas são novas criaturas quando Cristo entra, e estes homens não querem viver de acordo com os seus pensamentos e as suas ideias. Jesus, eles serviam de tropeço às pessoas que queriam entrar no templo e queriam adorar a Deus, e eles serviam-lhe de tropeço. Jesus não condena a sabedoria humana, mas sim o orgulho. O orgulho é que Deus condena. E, portanto, Deus não se aproxima do orgulhoso, mas Ele aproxima-se do humilde. O Salmo 138 diz: ainda que o Senhor é excelso, atenta para o humilde, mas ao soberbo conhece-o de longe. Os soberbos estão longe de Deus, mas os humildes, o Senhor atenta para eles. Como é que vai o teu coração? O Senhor atenta para o humilde. Como é que tu estás vivendo a tua própria vida? Aquela vida que o Senhor te está dando. Estes escribas e fariseus orgulhavam-se do profundo conhecimento que tinham do Antigo Testamento, mas não foram capazes de reconhecer a Jesus como o Messias. Seus corações estavam cheios de inveja, soberba e vaidade. Estão excluídos da relação de Deus, da revelação de Deus, por causa dos seus corações hipócritas. A revelação de Deus, a quem é que vai dar? O Senhor vai dar a sua revelação. Vamos ver aqui em Mateus, no capítulo 5, é chamado as bem-aventuranças, no capítulo 5, diz a palavra do Senhor: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a sua boca os ensinava, dizendo: e agora vê onde é que tu te encaixas
nestes versículos que o Senhor diz: bem-aventurados, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede da justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles será o reino dos céus. Porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós. Estava falando para os discípulos. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Então o que é que deveis fazer? Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Estes são os pequeninos que o Senhor dava graças naquela oração ao Pai, em Mateus, no capítulo 11, em que ele dava graças ao Senhor porque se ter revelado aos pequeninos. E aos pequeninos que o Senhor se quer revelar é aos humildes. Estes pequeninos aqui são os humildes. São os pequeninos que Jesus refere na oração para se revelar e os chama de bem-aventurados. Em São Mateus 13, vamos para o livro de São Mateus, versos 11 e 16. Novamente, a quem é que o Senhor se revela? Ele respondendo disse-lhes: porque a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Aos hipócritas não lhe é dado. Portanto, está cortado. Aquele que tem o coração endurecido perante Deus, Deus não se revela. O Senhor só se revela aos humildes. E depois, no verso 16 do capítulo 13 de Mateus, diz: mas bem-aventurados os vossos olhos porque veem e os vossos ouvidos porque ouvem. Porque nós damos crédito à palavra do Senhor. Enquanto que os hipócritas, aqui no verso 15, diz: porque o coração deste povo está endurecido e ouviu de mau grado com os seus ouvidos e fechou os seus olhos para que não veja. Os hipócritas, quando nós falamos da palavra do Senhor, porque têm o seu coração envolvido em muitas coisas, para darem vista, para darem na vista dos homens, para serem agraciados pelos homens, para se sentarem nas primeiras cadeiras, como o Senhor os chamava, de hipócritas. Então vemos que, na verdade, o Senhor quer um coração contrito e humilde, e Ele assim fala ao seu coração. Tu estás pronto a ouvir a voz de Deus? O Senhor Jesus diz em João, no capítulo 5, verso 24, que diz assim: na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em João 14,6 diz Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E Jesus estava precisamente ensinando estas coisas aos discípulos, mas havia a maioria deles que o rejeitavam. E estes homens religiosos carregavam aqueles irmãos e aqueles mais pobres para que obedecessem à sua voz e deixassem o Mestre Jesus. Mas o Senhor Jesus é o único caminho por qual o homem pode chegar a Deus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Por isso é que ele lá em Mateus, no capítulo 11, verso... Vamos lá. Mateus. (11, 25) diz a última parte. Graças te dou ao Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. E depois o verso 26 e 27 diz: sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Foi da vontade de Deus que estas coisas fossem assim. Portanto, Deus se agradou desta forma. Depois o Senhor Jesus diz: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Só o Senhor Jesus é que tem o poder e a graça e a misericórdia de revelar a sua palavra ao teu coração.
os seus discípulos compreenderam quem era Jesus. Em Mateus 16, 13 a 17, o Senhor faz um teste aos seus discípulos. E ele diz assim, a passagem, Mateus 16, 13 a 17. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou outros um profeta. Disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhes, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas meu Pai, que está nos céus, é que te revelou. Portanto, vemos aqui que estas palavras de Pedro, não é que ele fosse mais santo que os outros discípulos, ou que tivesse aprendido mais que os outros discípulos, mas foi Deus que lhe revelou estas palavras e as pôs no seu coração, na sua mente, para as proferir na presença de Jesus. E então ele disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, e tu o que é que dizes acerca de Jesus? O que é Jesus para ti? Vejamos agora, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Quem dizes tu que estás a ouvir a palavra de Deus, Deus é para ti? Quem é Jesus para ti? O que é que tu achas na tua vida? O que é Jesus para ti? Já fizeste um exame à tua consciência? Como é que estás vivendo na tua vida? Ou será apenas mais um profeta, uma pessoa muito boa, que esteve na terra, ensinou o bem, curou, fez alguns milagres, mas é apenas isso? Diz a palavra de Deus que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ainda que tu não sejas como os fariseus, tu és pecador. Eu sou pecador. Todos nós somos pecadores. É apenas o Senhor Jesus Cristo, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Já aceitastes a oferta que Jesus, que é Jesus, que Deus te está oferecendo? Deus amou o mundo, Deus te ama, que deu, é uma oferta. Jesus Cristo é uma oferta para cada um de nós, de Deus. E já aceitastes essa oferta? Que hoje seja o dia de aceitares esta oferta que Deus te quer dar para a tua vida. Já crês em Jesus? Queres fazer parte da família de Deus? Ou queres continuar a andar, a viver da forma que tens andado a viver? Em João 1,12 diz que, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Portanto, nós passamos a ser filhos de Deus quando aceitamos Jesus Cristo pela fé, que Ele foi à cruz do Calvário, morreu naquela cruz, em meu lugar, verteu o seu sangue, ao terceiro dia ressuscitou e agora está na glória intercedendo por cada um de nós. Por isso, amados irmãos e amigos que me estáis a ouvir, se ainda não aceitastes o Senhor Jesus, não demores. Arranja-me um copinho de água, João. Faz favor, obrigado. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. A minha garganta está a falhar, estou com alguma tosse. O Senhor Jesus, em São Mateus 11, 28, faz um convite a todos. Quais são os fardos que estás a carregar? Desculpem, a garganta foi-se abaixo. Sabem, isto também é efeitos da pandemia.
Nós estamos muito tempo sem falar e quando acontece... Obrigado, João. Portanto, dizia eu que Mateus 11, 28 está lá o convite do Senhor Jesus Cristo: vinde a mim todos. Quais são os fardos que estás carregando? Porque Ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Qual é os fardos que estás carregando? A religião não pode salvar. Só em Jesus há salvação. A palavra do Senhor diz que ninguém pode chegar a Deus a não ser por Jesus Cristo. Em Atos, no capítulo 4, verso 12, diz: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Portanto, não há hipótese. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o nosso Salvador. Portanto, estás perturbado com a vida e não tens paz? Jesus Cristo é a solução. João, capítulo 14, verso 27, diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Portanto, ele diz: deixo-vos a minha paz, eu dou-vos a minha paz. E depois acrescenta: não a dou como ao mundo. O mundo dá a paz momentânea, mas passado algum tempo as pessoas voltam a estar perturbadas. Mas esta paz é uma paz que permanece, uma paz que fica no nosso coração e que permanece para toda a eternidade. Então, nós temos a paz do Senhor. Mas se tu ainda não tens, aproveita esta oportunidade de aceitares o Senhor Jesus Cristo como teu Salvador e então terás a paz na tua vida. Diz em João 16, 33, diz assim: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor Jesus Cristo não te promete uma vida fácil. O Senhor Jesus Cristo promete a sua bênção, a sua paz para a tua vida. Diz que no mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo. Portanto, ele diz: não desistas, porque nós somos provados. Há muitas pessoas que pensam que depois de virem para serem cristãos que é tudo um mar de rosas, porque Deus vai cuidar de nós. É claro que Deus cuida de nós, mas temos que passar por esta tribulação da vida, como se costuma dizer, mas enfrentando-a com a paz de Deus no nosso coração. Não é? Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. Portanto, nós devemos descarregar a nossa vida no Senhor. Quando alguma coisa acontece, nós descansarmos no Senhor, porque as aflições aparecem, mas não devemos perder o ânimo, devemos manter o ânimo e procurar seguir ao nosso Deus, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Portanto, Ele é a nossa vida. Tu existes porque Ele te criou. Ele te tirou do ventre da tua mãe, Ele me tirou do ventre da minha mãe. No Salmo 135, creio, acho que fala sobre isso. É maravilhoso nós vermos como Deus, até no ventre das nossas mães, Ele cuidou de nós. E depois que nascemos, nós começamos acho que é Salmo 139, começamos a crescer e o Senhor cuida de nós durante toda a nossa vida. E, portanto, vemos que só nele há salvação, só nele há paz. Em Romanos 5.1 diz-nos que, justificados, pois pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Esta justificação só se encontra através da paz que nós encontramos no Senhor Jesus, através da fé que vai nos nossos corações perante Ele. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, diz a palavra do Senhor. Há um plano para que tu sejas salvo. Então, em Romanos 3:10, diz-nos que não há um justo nem um sequer. E também porque todos nós somos pecadores, diz a palavra do Senhor no versículo 23 de Romanos,
Romanos 3, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Portanto, todos estamos destituídos da glória de Deus, mas através da reconciliação que nós temos, como diz o versículo 24, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Aqueles que já aceitaram, já estão justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Portanto, nós somos pecadores, mas já somos pecadores salvos e arrependidos do nosso pecado. E em Romanos 6, 23, diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por quem? Por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, o pecado é pago através da morte. E quem é que morreu em teu lugar? Foi Jesus. Jesus pagou o teu pecado. Diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor, como diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos. Mas para seres filho de Deus tens que confessar o teu pecado, porque não basta apenas crermos, mas temos que confessar. E aqui no capítulo 10, no verso 9 e 10 diz, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Que tu possas fazer esta confissão ao Senhor, crer que Ele morreu por ti na cruz do Calvário e que verteu o seu precioso sangue para limpar os teus pecados e que ao terceiro dia ressuscitou e que hoje está na glória intercedendo por cada um de nós. Há uma passagem em Gênesis que eu antes de terminar queria ler, Gênesis capítulo 8, capítulo 8, verso 8 e 9. Podemos ler a partir do 7. Isto foi dentro do dilúvio, quando o Senhor destruiu a terra por causa da maldade do coração do homem. E então diz a palavra do Senhor, e Noé soltou um corvo que saiu e indo voltou até ele, até que as águas se secassem de sobre a terra. Depois soltou uma pomba a ver se as águas tinham minguado, de sorte de sobre a terra, sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta do seu pé, e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra, e ele estendeu a sua mão, e tomou-a, e meteu consigo dentro da arca. Assim como a pomba de Noé encontrou na arca descanso que não existia fora, assim o crente encontra no Senhor Jesus descanso e paz para o coração. Que assim seja nas vossas vidas e que possamos, na verdade, ter em atenção que o Senhor olha para o humilde, mas ao soberbo conhece-o de longe. Mas que possas aceitar Cristo na tua vida, porque todos nós somos pecadores e temos que confessar perante Ele que Ele morreu na cruz e que ressuscitou em nosso lugar para sermos salvos. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Obrigado. Que a palavra do Senhor possa ter sido bênção para todos nós e que, efetivamente, cada um pense nas palavras que ouviu da parte do Senhor. Eu gostava de dizer e fazer aqui alguns anúncios para todos. Não esquecer e lembrar-vos de que temos as nossas reuniões de oração em Zoom, à quinta-feira, às 21 horas. O link é sempre divulgado no grupo do WhatsApp da Olmeca. Portanto, quinta-feira, 21 horas, temos a nossa reunião de oração. Também dizer-vos e começar já a anunciar que no dia 1 de Abril, não está assim tão longe como isso,
vamos ter organizado pela CIP Sul, a Comunhão das Igrejas de Irmãos aqui da Zona Sul, a ceia do Senhor, conjunta. Será ao final do dia, nós depois divulgaremos também o link e o horário certinho, e podemos também, e vamos estar juntos em Zoom também. No dia 2, que é na sexta-feira, teremos organizado pela Aliança Evangélica Portuguesa um programa de evangelização. Também divulgaremos o link e o horário mais junto ao acontecimento. É já para poderem ir marcando estes eventos nas vossas agendas. No sábado, dia 3, organizado pela CIP, uma grande celebração internacional das igrejas dos irmãos no Brasil, Angola, Moçambique, São Tomé e Portugal. Cada país vai ter uma participação com uma palavra de evangelização. Vamos estar juntos, várias igrejas destes 5 países e se calhar mais algum que se junte entretanto a nós, e vamos estar juntos louvando a Deus, compartilhando alguma coisa sobre o país, mas também pregando a palavra do Evangelho, as boas novas. E no domingo vamos estar juntos numa ceia do Senhor aqui na casa de oração, transmitida também em Zoom para os irmãos membros da Igreja da Almeca. Portanto, vai haver atividade no dia 1, no dia 2, no dia 3 e no dia 4 de abril, já para marcarem nas vossas agendas. Ainda vamos ter um último cântico com que vamos poder louvar a Deus. O grupo de louvor pode vir andando e subindo cá para cima, mas também lembrar-vos de que podem e devem fazer as vossas ofertas. Nós temos o IBAN, no nosso grupo do WhatsApp está lá o IBAN, portanto, mesmo à distância, podem fazer as vossas ofertas para a obra do Senhor. Nós queremos manter, e temos mantido, graças a Deus, fielmente, as contribuições que temos feito para vários irmãos que estão trabalhando a tempo inteiro na obra do Senhor, para além de pagarmos o arrendamento aqui da casa de oração, a água, a luz, etc, etc. Por isso são importantes as vossas ofertas, não para nós, mas para a obra do Senhor, ofertas para Deus e para o ministério e para o reino do Senhor. Também aqueles que estão aqui, vamos poder fazer, depois no fim vai haver a caixinha das ofertas, que os irmãos depois podem fazer no final, quando terminarmos, podemos fazer a nossa oferta também para aqueles que estão aqui presentes. Então, quem está aí no Facebook pode-se ir despedindo, depois de ouvir a música e de podermos louvar juntos novamente e adorarmos juntos ao Senhor. Podem depois ir se despedindo aí, escrevendo no chat. Lembrar que a reunião, como todas as outras para trás, estão gravadas lá no Facebook, também algumas no YouTube, no canal da Almeca, que podem sempre recordar, que podem sempre partilhar com os vossos amigos, algumas mensagens mais evangelísticas, anunciando diretamente as boas novas para alguns amigos que não sejam crentes, outras mais de edificação, enfim, há lá muito material que os irmãos podem e devem tirar proveito disso mesmo, tanto para vocês como para compartilharem com outros irmãos e com amigos. Muito bom, vamos terminar assim a reunião, vamos ouvir um cântico mais que os jovens têm, o grupo Louvor tem, e até para a semana, desta mesma forma, no Facebook, vamos estar juntos para louvarmos e para adorarmos ao Senhor. Os irmãos comentaram no Facebook, parece que houve um problema técnico com o som, e eu, sendo assim, vou repetir novamente o poema da nossa irmã Isabel Monteiro. Para ti, Senhor amado, hoje quero escrever. Quero engrandecer o teu nome pelo que está a acontecer. Tu levantas o caído, dás forças ao cansado, ajudas a caminhar todo aquele que está magoado. Tua força, teu caminho é a nossa consolação. Jamais nos abandonas, sempre nos dás a mão. Perto estás, tu conheces até o nosso coração magoado. Pela força que nos dá, Senhor, muito obrigado. Oração, encontro calma na oração,
faz bem à alma falar com Deus, me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças para viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Vou pedir ao nosso irmão Edmundo Monteiro que possa vir aqui à frente e possa ter uma palavra de oração final, e depois da oração nós terminamos a nossa reunião até para a semana. Vamos orar e terminar com a oração. Oremos ao Senhor, glorioso Deus e Pai Celestial. Na tarde deste santo dia, nós estamos reunidos em Teu nome, Senhor. Escutamos a Tua palavra, que ela fique bem gravada nos nossos corações, Senhor. E neste momento nós sentimos, Senhor, que Tu estás connosco. Senhor amado, Te louvamos pelo Teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo, que tem sido ao longo das nossas vidas o nosso ajudador, aquele que nos levanta quando estamos abatidos e aquele que nos concede forças no meio das fraquezas, Senhor. Abençoa cada filhinho Teu que trouxeste à Tua casa nesta tarde. Senhor amado, abençoa o servo, Tu te serviste para te ministrar a Tua palavra, Senhor. Abençoa todos aqueles que aqui estamos e aqueles que não puderam estar connosco e estão nas suas casas, escutando a Tua palavra da mesma forma, Senhor. Pai amado, agora que nos vamos separar cada um para os nossos lares, Tu nos acompanhes, nos concedas, Senhor, um resto de semana feliz contigo ao lado, porque seremos mais que vencedores. Nós te agradecemos todas as coisas com ações de graças, no nome de Jesus. Amém.